Olá, Jovens! Meu nome é Ronaldo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Hoje eu gostaria de falar um assunto com vocês, falar uma análise rápida sobre a animação que eu assisti ontem no Multicine. Eu venho falar sobre um momento reflexivo dessa animação que me surpreendeu bastante, que me emocionou bastante. A gente já fizemos análise sobre o filme, podem dar uma conferida lá, mas eu estava pensando desde ontem à noite, eu estava olhando alguns comentários, que é uma mensagem bastante reflexiva. Eu nem vou falar a questão da animação, a animação tá perfeita. Raramente você vai encontrar alguém que critica, e eu acho que qualquer crítica que for mencionada dessa animação, simplesmente para mim não tem validade nenhuma. E uma coisa que eu estava percebendo, que realmente é uma mensagem de pai para filho, é um ensinamento profundo, é, é, principalmente na questão da criança, por ainda ter um certo receio de muitas vezes não aceitar quando o pai falar sobre Jesus Cristo, mas aos poucos ele vai absorvendo e vai entendendo a mensagem, vai entendendo todo o enredo que o próprio pai explicava para ele. E isso acontece também na nossa vida, né? Que infelizmente a gente poucas vezes a nossa fé ela é desafiada, e muitas vezes nessas circunstâncias a gente prefere muitas vezes se afastar de Deus porque a gente não aguenta tanta luta. E essa mensagem que é descrita dentro do filme é perfeita, de uma forma tão direta, tão profunda, que você consegue captar uma mensagem justamente por causa da criancinha, por causa da criança que vai associando cada momento, cada passo que Jesus deu durante a sua vida, desde a nascença até a sua ressurreição. E essa mensagem é perfeitamente colocada. Isso demonstra o quanto ainda a gente precisa evoluir, a gente precisa estar mais próximo de Deus, porque infelizmente no mundo que vivemos existem muito mais coisas que nos afastam de Deus do que nos aproximar. E essa animação ela cai perfeitamente, porque no começo da história a gente vê um menino que tinha dúvida, que não se interessava, que só queria viver naquele mundo de imaginação, de dragões, de reis. Mas quando ele começou a entender o verdadeiro rei, ele começou a experimentar um novo sentimento de compaixão, de amor, de perdão, de entender o próximo, de aceitar o próximo. Como hoje é difícil, como hoje é complicado quando a gente tenta entender o próximo. E eu confesso para vocês que não é tão simples, não é tão fácil, infelizmente no mundo que vivemos. Então, essa animação mostra perfeitamente isso. É da mesma forma quando eu falo de Sakura, que muitas vezes acha que é uma animação infantil, mas ela tem várias questões que faz nos refletir, porque criança ela tem uma alma mais nobre, ela tem uma alma mais sincera, né? Não é à toa que, acho que se eu não estiver enganado em Mateus, que Jesus fala que devemos ser como crianças, porque crianças são puras de coração. E a gente precisa realmente ser isso. A gente precisa se aprofundar nessa questão. Então, assim, a animação mostra perfeitamente isso. Mostra o quanto precisamos entrar em juízo com Deus, o quanto a gente precisa evoluir espiritualmente, porque no momento que vivemos, no momento que estamos, há muito mais dúvidas do que certezas, há muito mais tristezas do que alegrias, mas o amor de Deus ele é tão grandioso, que ele faz com que qualquer sentimento ruim desapareça. E essa animação mostra isso, mostra já a história que é contada é surreal, é o verdadeiro rei dos reis, mas essa animação nos dá uma lição que é importante. O quanto ainda a gente precisa acreditar mais na palavra de Deus, o quanto mais precisamos se aproximar da palavra de Deus, e o quanto a gente precisa evoluir.
vou espiritualmente, mentalmente, e a gente precisa ter essa associação com Deus, porque somente com Ele a gente encontra as respostas que preenche qualquer momento de vazio na nossa vida. Então, essa animação, Rei dos Reis, eu recomendo para toda a família, recomendo para todo tipo de pessoa. E espero que vocês consigam absorver a mensagem, conseguem absorver o ensinamento que essa animação tá nos transmitindo, além de todo o ensinamento de Jesus Cristo, mas essa animação é importante e justamente é isso. E eu precisava fazer esse vídeo justamente por causa disso, porque Rei dos Reis é uma animação, além de ser bem feita, pode ser que para muita gente não concorde com, mas para mim da forma é bem feita, e muitas vezes se a animação fosse além do que a gente espera, por causa da modernidade, por causa da tecnologia, para mim o roteiro eu sempre fui um cara crítico muito mais pelo roteiro do que pela animação em si. Quem me conhece sabe do que realmente eu tô falando. Então, assim, recomendo, de verdade, recomendo. Aproveite esse tempo. Se você tiver tempo, aproveite, leve o seu filho, assista, porque não é apenas para criança, é para adultos também. É justamente porque é uma mensagem altamente reflexiva. É uma mensagem que precisamos ouvir, precisamos entender. E assim a gente percebe o quanto estamos realmente tão próximo de Deus ou tão distante de Deus. Isso vai depender a sua questão. Mas é isso, galera. É isso que eu quero passar para vocês aqui. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. E eu quero saber do seu comentário. Para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação de vídeos, não, beleza? E não deixe de compartilhar. E não percam. Para a galera aqui da Calcaia, assista, ou para a galera do Brasil todo, assista em qualquer rede multicine e assista essa animação Rei dos Reis, que é uma animação maravilhosa, maravilhosa, espetacular. Eu não estou falando mas a animação tô falando do conjunto todo, de a gente precisa absorver muito mais histórias assim, exemplos assim, porque infelizmente o mundo tá, tá, o mundo tá caótico, né, pra ser bem sincero, e essa animação ela nos reforça que Deus está conosco, ok? Então é isso, pessoal, até a próxima aí, valeu!